da programação, certo? Vocês verão isso aqui ao longo dos nossos encontros. Beleza, Rony? Então, não se preocupe para quem tem uma grande afeição aí pelos preceitos aí da matemática, pela lógica matemática. Inclusive, nós temos uma disciplina no curso de bacharelado em tecnologia chamada lógica matemática, na qual nós vemos várias definições formais do universo aí da matemática que se aplicam facilmente no universo da programação. Beleza? Eu não sei se vocês têm possibilidade de pagar essa disciplina, mas se tiverem, recomendo que paguem, para quem quer se aperfeiçoar no universo da programação, porque acaba sendo uma disciplina bem proveitosa, beleza? E aí inspira bastante esse pensamento lógico de vocês, ok? Então essa parte aqui já começou no início da gravação, eu corto quando eu for subir lá no YouTube, beleza? Então deixa eu dar aqui a boa noite de novo aí para o pessoal, parece que eu vi vocês há alguns minutos atrás. Então, estamos aqui para o nosso terceiro encontro da disciplina, certo? E aí, neste momento, eu vou falar sobre algumas formas de representação de algoritmos. No encontro anterior, que foi alguns minutos atrás, trouxe uma introdução aos algoritmos, pensamos bastante a respeito deles, e agora, neste momento, vamos ver algumas das formas de representação desses nossos algoritmos, certo? Então, vocês aí vão ver na prática como essas coisas se aplicam, beleza? Então, trago alguns conceitos iniciais que trazem esse entendimento introdutório sobre a representação dos nossos algoritmos. Então, é nítido que existem diversas eu não vou chutar infinitas, né? Acho que há uma limitação para isso. Mas existem diversas formas de se representar os nossos algoritmos. E óbvio, não há um consenso em relação à melhor delas. Professor, o método, a representação X é melhor do que a representação Y, que é melhor do que a representação W, enfim, não. Não há um consenso em relação à melhor delas. Um critério que separa essas diferentes formas de representação, aqui nesse encontro eu trago 3 delas, certo? O critério que é utilizado para classificá-las de forma hierárquica está diretamente ligado ao nível de detalhe e ao grau de abstração. Isso não significa que uma é melhor do que a outra. Estou só utilizando aqui uma classificação hierárquica pautada nesses 2 critérios, certo? O nível de detalhe e o grau de abstração. Beleza? Então, algumas formas de representação que vocês aqui verão, elas vão pegar um problema no seu nível lógico e já entra em relação ao que você estava perguntando aí, Rony. Então, a gente vai pensar em uma solução e um problema dentro do seu escopo lógico, e aí vai abstrair, em contrapartida, vai abstrair os detalhes da sua implementação relacionados à linguagem de programação, certo? Outras, elas meio que já vão ter uma maior riqueza de detalhes e muitas vezes vão obscurecer as ideias principais dos algoritmos. Então, a gente meio que acaba lidando com 2 contrapesos. Um deles, que é esse nível lógico e mais fácil de ser compreendido, o outro que é o nível da implementação e que é mais difícil de ser compreendido. Então, a gente sempre vai estar meio que equilibrando esses 2 pesos aí na balança ao lidar com as diferentes formas de representação dos nossos algoritmos. Beleza? Dentre as tantas aí que existem, trago aqui, neste momento, 3 delas. A primeira é a descrição narrativa, a segunda é o fluxograma convencional e a terceira é o pseudocódigo, que já vai entrar o nosso queridinho aí, Visual G, também é conhecido como Portugal. Beleza? E aí vai ser nessa parte aqui do pseudocódigo que vai ser que vai ter maior ênfase na nossa disciplina, beleza? Então, neste momento, vou falar sobre essas nossas 3 formas aqui. A primeira delas, a nossa descrição narrativa, ela é bem simples de se entender. Ela consiste única e exclusivamente em algoritmos representados diretamente em linguagem natural. Professor, o que é linguagem natural? É o que eu estou utilizando agora para me comunicar com vocês. É a nossa linguagem natural. É o que nós estamos naturalmente habituados a utilizar para nos comunicar, certo? E aí, essa descrição narrativa é, infelizmente,
pouco utilizada na prática. Trago aqui a título de conhecimento para que a gente possa conhecer e aí vocês também tenham esse aparato quando precisarem trabalhar com algoritmos, certo? E aí ela é pouco utilizada, por quê? Ela abre margens a más interpretações, ambiguidades e imprecisões. Então, como estamos utilizando a nossa linguagem natural, acabamos abrindo margem para tudo isso. O entendimento que eu posso ter pode ser diferente do entendimento que o Rony teve, pode ser diferente do entendimento que a Maria Adara teve, pode ser diferente do entendimento que o Antônio Anderson teve, enfim, certo? Então, essa linguagem natural é pouco utilizada por esses motivos, certo? Então, vamos voltar a pensar mais uma vez sobre um algoritmo para resolver um problema cotidiano. Vamos fazer agora um bolo, certo, pessoal? Acho que todos aqui já devem ter feito um bolo aí na vida, certo? Se não tiverem feito, recomendo bastante, porque é uma coisa assim que traz uma grande satisfação pessoal quando você cozinha e vê que o que você fez ficou bem gostoso. Então, para quem ainda não fez um bolo, recomendo bastante. Para quem já fez, sabe que é uma realização pessoal muito grande. Nós nos sentimos, enfim, adultos fazendo algo legal na cozinha. Deixa eu ver o que vocês estão falando, ó. A Camila Ellen falou o seguinte, sempre. Então, acho que a Camila gosta bastante aí de cozinhar, certo? Mas pessoal, é bem legal. Quando nós fazemos algo bom na cozinha, a gente se sente realizado pessoalmente. Então, quando estamos lá na cozinha, cozinhando, fazendo algum prato, um bolo, por exemplo, também estamos aplicando algoritmos, como vocês viram na aula de alguns minutos atrás. Então, pensando no algoritmo para fazer um bolo, quais são as etapas que nós podemos ter? Temos aqui a primeira, olha só, para quem nunca fez, pronto, para quem fazer o bolo, basta só olhar aqui o meu algoritmo da aula e vocês conseguem fazer um bolo tranquilamente, certo? Então, para fazer o bolo, você vai precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 200 ml de leite, 2 ovos e 100 gramas de margarina. Adiciona tudo isso a um recipiente. E aí, próximo passo, você vai misturá-los e aí vai reservar essa mistura. Terceiro passo, vai untar uma forma de bolo com margarina e em seguida vai despejar a farinha de trigo, certo? Quarto passo, vai adicionar a mistura a essa forma untada e aí vai levar ao forno a 180 graus durante 40 minutos ou até ficar coradinho, certo? Inclusive tem até uma técnica que é você espetar uma faca na mistura que está lá no forno. E aí, se ela sair sequinha, então significa que o bolo já tá bom. Se ela sair suja ainda, então significa que você vai ter que esperar um pouco, certo? E aí, quinto passo, você retira do forno e aí deixa esfriar. Então, para quem ainda não fez um bolo na vida, é só seguir esse algoritmo que vocês conseguem fazê-lo facilmente, certo? Se eu tiver cometido aqui algum equívoco, certo? Principalmente você aí, Camila, que revelou que gosta de cozinhar, então pode me corrigir que eu coloco as correções aqui. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ó, a Gabriela falou o seguinte: adulto é igual a boleiro, definições de idade foram atualizadas. De fato, gente, tem muita coisa que nós fazemos assim, depois que viramos adulto, que traz essa realização pessoal. Fazer bolo é uma dessas. Verônica, no final da aula eu faço a chamada, certo? E aí eu contabilizo a presença de vocês. Beleza? Aí ele falou o seguinte, ó, bolo fofo aí. Camila aprendeu a fazer bolo com Nathalie. Eita, olha aí, ó. Ok. Em seguida, faça um cafezinho com o seu bolo. Pronto, boa ideia, Naline, boa ideia. Então, posso colocar aqui. Pronto, vocês podem pensar aí também no algoritmo para fazer um café para acompanhar o bolo, certo? Café e bolo é uma boa dupla, certo? Casam muito bem. Ok? Vamos lá, vamos pensar mais a respeito. Aqui nessas aulas eu estou mais para descontrair vocês, a gente conversar de forma bem divertida. Então agora vamos pensar um algoritmo para trocar um pneu furado. Muita gente na aula passada revelou que tem carteira de motorista, certo? Então, se você tem carteira de motorista, obviamente você já dirigiu e acredito que grande parte de vocês já tenham se deparado com pneu furado. É algo bastante comum, certo? É um caos.
e aí existe uma sequência de passos que você precisa executar para trocar um pneu furado. Quais são esses passos, pessoal? Olha só, vamos pensar aqui de forma bem lógica. Você vai afrouxar ligeiramente as porcas lá que estão prendendo o pneu ao seu automóvel. Em seguida, você vai suspender o carro fazendo uso de um macaco, certo? Vai retirar as porcas e o pneu furado. Depois vai colocar o pneu reserva, o famoso step. Vai apertar as porcas, vai abaixar o carro. Então, vai mexer lá no macaco e o carro abaixa. Vai dar o aperto final nas porcas do pneu e aí pronto, certo? Então, executando estes 7 passos aqui, você consegue trocar um pneu furado no seu automóvel. Se eu tiver cometido aqui algum equívoco, também me corrijam para o pessoal que tem propriedade nesse assunto. Como eu disse na aula passada, não tenho minha carteira de motorista, então não tenho experiência com isso, só pensei de forma lógica para elaborar esse algoritmo, certo? Então, se eu tiver errado algum passo, podem me corrigir. Beleza? Ó, o Rony falou o seguinte, ó, posso abusar e pedir que o café seja colombiano? Pode sim, Rony. Inclusive, já fazendo alusão aqui à nossa área, você pode, nós temos a possibilidade de pegar um problema comum que muita gente que existem, que tem a sua solução primitiva, como é o caso aí do café, e aprimorá-lo para algo muito bem elaborado. Então, você pega a receita aí do café, que é padrão, universal, e aí aprimora essa receita para fazer um café colombiano, ou para fazer um cappuccino, ou para fazer um outro café aí com nome chique, que eu não me recordo agora no momento, enfim. E aí dá para fazer alusão disso com a nossa área da informática. Você pega uma solução padrão para um problema e melhora ela da forma que for mais adequada, beleza? Ó, o Vitor confessando aí que não sabe trocar pneu. De fato, eu acho que eu sei só a lógica, não na prática eu não sei, certo? Acho que deve ter aqui alguma coisinha que ficou faltando. O Vitor disse, vendo assim é fácil, no fim tá errado. De fato, gente, é normal. Ó, a Naline disse o seguinte, ó, que depois ela passa a receita do café. Pronto, Naline, se você passar a receita do café, eu coloco aí no slide da nossa turma e subo para o pessoal, certo? Rony, se você quiser mandar a receita do café colombiano, pode mandar, viu? Que eu coloco também no slide para o pessoal já ter tudo às mãos. Então, vai ter a receita do bolo, vai ter a receita do café universal, que a Naline vai mandar, e depois vai ter a receita do café aprimorado, o café colombiano, que você aí sugeriu. Beleza? Ele falou o seguinte, ó, estava falando do grão colombiano. Ah, vixe, aí já é uma coisinha mais chique, viu? Acho que esse café colombiano deve ser um pouquinho caro de se fazer. Se ele é o melhor do mundo, então, se ele é um dos melhores do mundo, então deve ser bem caro. Ó, a Gabriela aí falando que o homem é conhecedor do café. E, pessoal, olha só, se vocês gostam de café, uma das bebidas preferidas dos programadores é café. Então, vocês já estão mais um passo à frente de virem para a área da computação, certo? Então, se gostam de café, já estão no caminho certo, beleza? Ó, a Naline falou o seguinte, ó, café é energético, pronto, energético também, nossa, é muito bom, muito bom. Só não abusem do energético. Eu fiquei sabendo disso pouco tempo, que existe um limite de energético que você pode tomar por dia. Então, para a galera aí que gosta de abusar, fique esperto porque é meio perigoso, beleza? Ok, então eu trouxe esses 2 algoritmos só para a gente pensar, só para nós pensarmos novamente sobre aqueles algoritmos que eu falei e aquilo que foi mostrado para vocês se enquadra como uma descrição narrativa. Porque nós pegamos um problema, descrevemos em linguagem natural uma solução para ele. Aí, beleza, professor. Meu Deus, você na aula passada falou sobre algoritmos no meio computacional, e aí na próxima aula, nesta aula aqui, você já está falando de novo sobre esses problemas cotidianos que não fazem uso dos algoritmos computacionais. E aí, do que valeu o que nós vimos na aula passada? Calma lá, pequeno gafanhoto. Vamos agora pegar essa descrição narrativa e aplicá-la aqui dentro do universo da computação. E aí, como eu disse para vocês, no nosso universo da computação se propõe a resolver problemas. Os nossos problemas têm um escopo pré-definido e o que garante que... e aí nós almejamos, na verdade, solucionar esse problema através de uma solução computacional. Um dos mais conhecidos é o cálculo da média aritmética de um aluno. Então, digamos que vamos calcular a média aritmética de vocês aqui dentro da nossa disciplina.
E aí eu quero aqui todo mundo com 10 lá no final da unidade. Então, para garantir que vocês passam, no final da unidade não, no final da disciplina, dessa unidade também, que é o que eu estou responsável. Então, para calcular a média aritmética de vocês, é feito um determinado cálculo, e aí foi especificada essa sequência de passos para o computador para ele entender. E aí, visualizando isso através de uma descrição narrativa, como é que está configurado? Olha só, o nosso computador ele vai receber as notas 1, 2 e 3, a nota da primeira, da segunda e da terceira unidade, certo? Segundo passo, nosso computador vai calcular a média com essas notas obtidas. Então, passamos as notas de vocês lá para o sistema do CIGAR, por exemplo, certo? Então, passo aqui as notas aí da Gabriela. Então, 10, 10, 10, certo? E aí o sistema lá do Cigar tem esse algoritmo para calcular a média, agora no formato aritmético. Antes era a média ponderada, e aí a lógica era a mesma, mas tinha uma mudança no cálculo, enfim. Mas a lógica aqui é a mesma. Então, pego as três notas aí da Gabriele, 10, 10, 10, passo para o sistema lá no Cigar, e aí a próxima etapa que ele vai realizar é o cálculo da média com essas notas obtidas. Terceira etapa, apresentar o resultado do cálculo aí da média, certo? Então, de forma bem primitiva mesmo, porque as coisas são um pouquinho mais complexas do que isso, certo? Então, de forma bem primitiva, eu consigo desenvolver uma solução computacional para esse problema do cálculo da média aritmética da Gabriele, que vai fechar a disciplina com 10, fazendo esses três passos aqui. Passo as notas dela, 10, 10, 10. O Cigar vai calcular a média dela com essas notas obtidas, que foram inseridas, e vai apresentar o resultado do cálculo da média. E aí você já imagina que teremos outros passos aqui, que, por exemplo, determinar a situação dela, considerar também a presença, porque é necessário que vocês saibam também que a presença reprova, beleza? Então, há várias outras vertentes, mas aqui, a grosso modo, é isso que é feito e são esses passos que nós podemos utilizar para obter a nossa solução computacional que vai calcular a média aritmética aí da nossa amiga Gabriele. Beleza? Ok? Então, descrição narrativa é isso. Não tem muito o que se falar. É bem simples até. Vamos agora para a segunda forma de representação de algoritmos aqui da nossa aula, que é o fluxograma convencional, certo? E aí, o fluxograma convencional, ele é uma representação gráfica de algoritmos na qual as formas geométricas diferentes, na verdade, vão implicar diferentes ações, certo? E essas ações que esses elementos aí do nosso fluxograma representam vão simbolizar comandos que o nosso programinha também vai desempenhar. Então, ele já tem ele é como se fosse o meio termo entre a descrição narrativa e o pseudocódigo que eu falo mais à frente, certo? Ele facilita o entendimento das ideias e ele possui uma relativa popularidade. É o que o pessoal utiliza sim, mais ou menos, certo? Utiliza bem mais do que a descrição narrativa, certo? Deixa eu ver o que falaram. Fluxograma é chatinho, de fato. O pessoal não gosta muito, por isso que eu sempre friso mais no pseudocódigo, que é mais importante, mas devido à ementa eu sou obrigado a falar, certo? Mas o fluxograma, pessoal, como vocês verão, ó, ele só consiste na manipulação desses elementos visuais aqui. E aí, cada um desses elementos tem um determinado propósito, certo? Então, tem aqui, ó, essas duas formas geométricas aqui. Inclusive, até brincava, acho que eu posso utilizar isso aqui também com vocês, que essas formas aqui são as bolachas maisena, para ficar mais fácil aí de memorizar. Então, a bolacha maisena aqui de início, a bolacha maisena aqui de fim, representam o início e o fim da nossa solução computacional, certo? Aqui, eu não lembro qual foi o apelido que o pessoal deu. Essa aqui eu lembro que era a bolacha creme cracker. Essa aqui era a bandeira. Esse aqui é o losão, que é bem conhecido. Esse aqui eu não lembro qual foi o nome que o pessoal deu, certo? Mas nas minhas turmas passadas o pessoal deu alguns apelidos. Se alguém quiser dar um apelido, sugerir aí no chat, a gente pode adotar aqui na nossa disciplina,
certo? Beleza? Então é isso aqui o que vocês irão manipular ao se trabalhar com fluxograma, certo? Então vocês terão aqui as nossas bolachinhas maisenas para simbolizar o início e o fim da sua solução computacional. Vão ter essa operação aqui de entrada de dados, pegando lá o exemplo anterior do cálculo da média, terão que ser passados valores para que o algoritmo possa processar e resultar em uma saída adequada, certo? E aí, para isso, vocês terão esse camaradinha aqui. Se alguém quiser batizar ele com nome criativo, eu vou ficar bem feliz, certo? Aí temos aqui a nossa bandeirinha, digamos assim, que simboliza as saídas. Então, aqui, por exemplo, na operação de entrada de dados, ficariam as notas aí da Gabriele. Aqui na operação de saída de dados, ficaria a média aritmética final dela, certo? Aqui na bolacha Cream Cracker, ficaria a operação, simboliza uma operação de atribuição. Falo sobre isso com mais calma no decorrer da nossa disciplina, mas é como se nós pegássemos uma variável e atribuísse a ela um determinado valor, uma determinada operação, enfim, isso aqui tem uma aplicação mais específica no universo da programação, certo? E aqui o nosso famoso losango, como o próprio nome já simboliza, ele vai tomar uma decisão. E essa decisão é o que traz mais dinamicidade aos nossos programas, certo? Por exemplo, se pegando as notas aí da Gabriele, o nosso programa toma uma decisão, porque ele verifica se ela foi aprovada ou não, certo? Então, se nós fôssemos representar aquele algoritmo do cálculo da média aritmética, também teríamos esse elemento para verificar se a Gabriele foi aprovada ou não. Claro que ela vai ser aprovada, porque eu sei que ela vai se dedicar aí bastante na disciplina. Pronto, ó, o Diego falou o seguinte, ó, o Diego aí meu xará, televisão de lado. Pronto, perfeito, ó. Então, tá aqui os nossos elementos, já batizamos ele. As bolachas maisenas, a televisão aí de lado, a bandeirinha, a bolacha creme cracker e aqui o losango, certo? Então, obrigado aí, xará, pela... Pronto, a TV Tubão, ó. Pronto. Já vou melhorar aí o termo, ó. O Diego deu a ideia e a Gabriele... pronto, o Diego chutou e a Gabriele fez o gol. Então tá aqui a TV Tubão. A TV Tubão. Pronto, ó, Tubão. Pronto, Tubão aí para os íntimos, certo? Aparece com a logo do Windows, verdade, pessoal. Então são esses elementos aqui que vocês irão aí manipular, certo? Beleza? E aí, de forma geral, vocês sempre terão o símbolo de início e de fim, isso é algo necessário para simbolizar. E aí, partindo desse caminho aqui, ó, de início e fim, vocês vão fazer uso desses outros elementos. Então, sempre estarão presentes as bolachinhas maisenas, certo? Então, a bolachinha maisena simboliza o início, a outra bolachinha que maisena simboliza o fim. E aí, o que estiver compreendido entre essas duas bolachas, seja o tubão, a bandeirinha aí, a bolacha creme cracker ou losango, vão representar a nossa solução, certo? Ok? E aí, vamos ver como é que fica o fluxograma do cálculo da média aritmética. Então, vamos pegar lá o exemplo que eu dei quando falei da descrição narrativa, já vamos aprimorá-lo aqui para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento. Deixa eu só ver o que perguntaram aqui. Tem um círculo para a continuidade do fluxo, né? Sim, tem outros elementos, Vitor, mas esses aqui, para o escopo da nossa disciplina, já está de bom tamanho. Como bem falaram, não sei se foi você, isso foi você mesmo, falou que o fluxograma é bem chatinho. Então, se a gente fosse se aprofundar nisso, o pessoal não ia gostar tanto, também não seria tão relevante, porque eu quero mais que vocês saibam programar, peguem a lógica, enfim. Mas tem outros elementos com outras aplicações, mas aqui, por escopo da nossa disciplina, esses 6 elementos já estão de bom tamanho. Certo? Então vamos ver agora como é que fica o fluxograma do cálculo da média aritmética. Olha só que legal. Como eu disse para vocês, as bolachinhas maisena de início e de fim vão simbolizar o início e o fim do nosso algoritmo, certo? E aí, como é que nós sabemos a sequência de etapas a serem seguidas? Eu vou pegar esse elemento aqui e vou conectá-lo através de uma setinha apontando a direção a ser seguida, certo? Há softwares específicos para isso, para vocês fazerem. Um deles é o Lucidchart. Próxima aula eu trago alguns exemplos para nós fazermos juntos, beleza? Para quem quiser utilizar isso aqui com os propósitos, enfim. Aqui eu fiz com o Lucidchart e aí vejam a aplicação
dos nossos elementos. Então, aqui estão a bolachinha, aqui está a bolachinha de início, aqui está a bolachinha de fim. Temos aqui o nosso querido tubão, certo? E aí, o que está escrito aqui no tubão? Ler N1. Tá, não vou falar ainda do que N1, certo? Vamos aqui para a próxima etapa. Ler N2, ler N3. N1, N2 e N3. Alguém tem alguma ideia do que seria? Respondam aí rapidinho no chat, só para ver se vocês estão afiados com o que eu tô falando. Isso, ó, perfeito, excelente. Tá vendo, pessoal? A Gabriela foi a primeira a responder. Se a Gabriela não for para a computação, vai ser um desperdício aí de um grande prodígio. Então, é bem como a Gabriela disse, são as notas. N1, nota a nota da primeira unidade, N2 a nota da segunda e N3 a nota da terceira. E N1, N2 e N3, dentro do universo da programação, são variáveis. As variáveis, já dando aqui esse entendimento inicial, são pequenos compartimentos na memória do computador, pequenas caixinhas que você cria, que você define, na qual você vai armazenar valores ali de forma temporária, certo? Então, eu vou ter lá uma caixinha na memória chamada N1, outra caixinha na memória chamada N2, outra caixinha na memória chamada N3. E aí, em cada uma dessas três caixinhas, eu vou armazenar um valor diferente para que eu possa manipulá-lo ali em seguida, certo? Próxima etapa, olha só, agora aqui já estou com o meu bolachão creme cracker, certo? É que ele já está um pouquinho maior, mas é aquele elemento. E é simbolizar o elemento de atribuição, operação de atribuição. O que eu estou tendo aqui? Olha só, isso aqui ainda não é claro para vocês. Média, setinha, recebe uma operação matemática aqui. N1 mais N2 mais N3, essa barrinha simboliza divisão dividida por 3. O que está acontecendo aí, professor? Não entendi isso, não está claro para mim. Calma, vou explicar. Olha só, eu tô utilizando essa expressão matemática aqui. Então, vejam mais uma vez os preceitos aí da matemática, a lógica matemática aqui aplicada. Estou utilizando essa expressão matemática aqui, que resulta na média aritmética, e atribuindo o resultado dessa operação que vai utilizar o valor de N1, o valor de N2, o valor de N3 para calcular a média. E esse valor vai ser armazenado, vai ser atribuído em outra variável chamada média. Então, aqui para esse problema é como se eu tivesse 4 caixinhas na memória para armazenar 4 valores diferentes. A primeira delas para armazenar o valor da primeira nota, a segunda o valor da segunda, a terceira o valor da terceira nota, e a quarta para armazenar o valor da média, que é obtido através dessa expressão matemática aqui. E aí essa atribuição é feita por essa flechinha. E essa flechinha vocês vão entender, vocês vão utilizar bastante dentro aqui da nossa disciplina. Falo sobre ela também com mais calma no decorrer das nossas aulas. Beleza? Próxima etapa. Agora eu vou apresentar o resultado do cálculo da média aritmética. E aí eu já estou utilizando aqui a bandeirinha, certo? Que simboliza uma operação de saída. Então, vai ter uma saída, algo visual para o usuário, para que ele veja o resultado do cálculo da média aritmética. E aí, finaliza o meu algoritmo. Então, veja que eu utilizei esse fluxograma aqui convencional, fiz uso desses elementos visuais para representar uma solução computacional, certo? Isso aqui é um programa? Tá escrito em linguagem de programação? Não, ainda não. Isso é só uma expressão visual, uma notação visual, desculpem, para que vocês visualizem melhor a sequência de passos que devem desempenhar para obter a solução, a solução que vai calcular o cálculo da média aritmética, beleza? Então, o propósito aí do fluxograma convencional é esse, que vocês vejam visualmente a sequência de passos a serem executados e consigam ter um pouquinho mais de detalhamento em relação a ele, certo? O Rony falou o seguinte, a lógica matemática também está nas variáveis, pois nas funções usamos variáveis para representar valores que podem mudar. Perfeito, Rony. Gostei de você sempre traz colocações muito bem adequadas. Pessoal, olha só que interessante. Vocês estão no curso de exatas agora. Então,
já tenham em mente que todas as disciplinas que vocês irão pagar, elas se complementam. E aí, no universo da computação, vocês já conheciam as variáveis, como o Rony aí bem enfatizou. E a lógica é a mesma. Então, aquelas variáveis que tinham valores que variavam lá no universo da matemática, também tem a mesma lógica que no universo da programação, certo? Então, acredito eu que esse conceito de variáveis vai ser algo bem simples, bem simples de vocês se familiarizarem. Claro, variáveis aqui no universo da computação, beleza? Então, aí é bem como o Rony perguntou, que vocês já viram, tem grande aplicabilidade aqui. É o mesmo intuito, a mesma lógica, beleza? Ok? Então, tá aqui, pessoal, o fluxograma para calcular a média aritmética aí de vocês, na verdade, a média aritmética aí da Gabriele, certo? Vamos agora pautar para o ponto-chave desta primeira unidade, que é pseudocódigo. O pseudocódigo, professor, é uma linguagem de programação? Não. É uma metodologia para vocês entenderem os algoritmos. É uma forma de representação de algoritmos, na verdade. Afinal, o que eu estou falando aqui agora é sobre isso. Formas de representação de algoritmos. Não vai ser o programa final. É uma forma de representar uma maneira de você codificar uma solução computacional. Então, é por isso que vocês aprendem o pseudocódigo na primeira unidade, para na segunda e na terceira terem toda a experiência e a maturidade para criar as soluções computacionais. Beleza? Ok? Vamos lá. Então, o pseudocódigo, ele traz uma representação mais rica dos algoritmos, porque possui mais detalhes, certo? E ele vai definir, por exemplo, os tipos das variáveis usadas nos algoritmos. E aí, como ele se assemelha bastante à forma em que os programas são escritos, então tem muita aceitação, certo? O pessoal gosta bastante do pseudocódigo, do Portugal, certo? Porque é algo que é bem similar ao que vocês irão desempenhar na vivência futura, na vivência profissional, para quem for para a área da computação, a partir da segunda unidade também, certo? Beleza? E aí, olha só, aqui eu trago só uma forma geral de um algoritmo na forma de pseudocódigo. Então, quando nós formos lá para o Visualg, vou falar um pouquinho mais sobre tudo isso, mas os nossos algoritmos lá no Visualg, os nossos algoritmos com pseudocódigo, terão esse formato aqui, esse esqueleto, certo? E aí, esse esqueleto simboliza o seguinte: aqui em algoritmo, ó, veja, algoritmo sem nome, eu coloco o nome dele aqui entre essas duas aspas, certo? Aqui em var, eu declaro todas as variáveis que eu vou utilizar. Então, pegando lá o exemplo do cálculo da média aritmética, quais seriam as variáveis que eu declararia aqui? N1, N2, N3 e média, certo? E aqui, em início e fim algoritmo, vejam que é a seção de comandos que eu vou passar para o meu computador para ele obter a solução computacional. Então, eu vou dizer, olha, computador, leia... Opa, desculpa pelo espectador. É que um lembrete aqui que eu tinha colocado para mim, foi mal. Então, eu vou dizer aqui, entre o início e o fim algoritmo, olha só que legal. O início e o fim algoritmo nada mais são do que isso aqui, ó. O início e o fim, as nossas queridas aí bolachinhas maisenas, certo? Então, elas também que estão presentes. Só o fim algoritmo que ficou com um nome diferente, ficou um nomezinho maior, mas nada difícil aí para vocês. Então, vai ser entre aqui o início e o fim, que vocês colocarão todos os comandos que o computador vai executar. Então, vocês vão passar 3 comandos para as leituras das 3 notas, um outro comando para o cálculo da média e um outro comando para mostrar o resultado para o usuário. Beleza? Ok? Aqui é só reforçando o que eu já expliquei para quem for pegar esse slide, estudar por ele, certo? E aí, para a correta aplicabilidade do pseudocódigo, também é necessário que vocês conheçam algumas vertentes específicas dessa forma de algumas técnicas, na verdade, algumas instruções dessa forma de representação de algoritmos, certo? Por exemplo, olha só, quando nós formos ler um dado, então nós vamos utilizar o comando chamado leia, e aí vamos passar uma variável. Por exemplo, eu quero ler a nota 1, a nota da primeira unidade. Então, vou passar leia
aí abro aqui os parênteses N1, certo? Quando eu quiser mostrar uma mensagem para o usuário, por exemplo, a nota da... Pronto, a sua nota final é tanto. Então, eu colocaria aqui, ó, em texto, que está... na verdade, eu utilizaria esse comando escreva, e aí abriria aqui aspas e parênteses, e colocaria aqui o texto que eu quero passar para o usuário, certo? E aí eu imprimir algo visual para ele. Não se preocupe em entender isso, estamos na primeira semana. Semana que vem a gente se aprofunda melhor sobre esses dois comandos. Certo? Aqui eu estou só falando, só para vocês verem melhor como fica tudo isso. Beleza? E aí, olha só para vocês já irem percebendo, vejam aqui que coloca a pergunta entre o comandinho escreva. Então, vocês já estão vendo aí desde o começo da disciplina a presença de um dos comandos que vocês mais utilizarão. Então, tá aqui, escreva entre os parênteses e as aspas, sim, e as aspas duplas, certo? A mensagem que eu quero que vocês visualizem. E aí, essa mesma lógica que vocês implementarão, certo? Então, aqui eu já faço uma pergunta, ó. Como é que fica o pseudocódigo do cálculo da média aritmética? Porque nós fizemos nesse momento uma construção gradativa de um problema, certo? Então, vimos o cálculo da média aritmética na descrição narrativa, vimos o cálculo da média aritmética no fluxograma, vamos agora ver no pseudocódigo, beleza? Então, vamos nessa juntos descobrir como é que vai ficar como é que é o formato dos programinhas que vocês irão criar aqui nessa primeira unidade, certo? Então, esta é a solução computacional que vocês irão passar para o computador para que ele crie um programinha capaz de calcular a média aritmética, certo? Então tá aqui, ó, batizei o meu algoritmo de média aritmética, certo? Criei aqui, ó, na seção de variáveis, as variáveis N1, N2, N3 e média, e especifiquei o seguinte, que todas elas são do tipo real, certo? Afinal, representar notas do tipo inteiro não seria algo legal. E aí, mais uma coisa, ó, pessoal, para vocês verem como os preceitos aí da matemática, o universo da matemática tem muita aplicabilidade aqui no universo da programação. Estou utilizando um dos tipos de dados mais comuns lá no universo da matemática, que é o tipo real, certo? Então, o tipo real são os nossos famosos aí, números com vírgula. Então, eu posso aqui ter, por exemplo, 9,5, 9,4, 9,9, certo? E aí calcula aqui uma média aritmética que vai ter aí alguns valores decimais como resultado, certo? Beleza? Então, nessa seção var, criei essas 4 variáveis e defini que elas são do tipo real. Não se preocupe em entender isso aqui, estou trazendo só a título de conhecimento, nos aprofundaremos nessas coisas na próxima semana, certo? E aí, vejam só, entre aqui as nossas bolachinhas, digamos assim, de início e fim algoritmo, que eu mostrei lá no fluxograma, certo? Eu já especifiquei para o meu computador a sequência de passos que ele deve executar para obter essa solução. Então, coloquei aqui um comando, ó, leia N1, então vai ler um valor para essa variável, certo? Leia N2, então vai ler um valor para essa variável, leia N3 vai ler um valor aqui para essa variável, certo? Então, a partir desses 3 comandos aqui, ele vai ler 3 variáveis aí para o nosso programinha, certo? E aí, quando já tiver lido essas 3 variáveis, eu posso calcular a média. Então, veja que eu estou utilizando a minha variável média, falando que ela recebe, certo? Que ela vai ter atribuída o resultado dessa operação. E aí eu tenho aqui N1 mais N2, N3, estou utilizando parênteses para dar precedência a essa operação. Então, primeiro somo, depois divido por 3. E aí, no final, estou aqui com escreva, que só imprime uma mensagem para o usuário e mostra, ó, média aritmética, 2 pontos, e mostra o valor da variável média. Então, é isso aqui o que vocês farão no escopo desta primeira unidade, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat, eu estava só vendo. O Cássio falou o seguinte: minha internet não está bem hoje. Tudo bem, Cássio, eu vou subir lá no YouTube. Se você tiver perdido algumas partes desse encontro, você pode ver depois, certo? O Gustavo perguntou o seguinte: os códigos são em português? Na primeira unidade são sim. Na segunda e na terceira, eles serão em inglês, certo? Porque a linguagem de programação adota o inglês, que é a meio que, digamos assim, a linguagem universal
para todas as pessoas ao redor do mundo, certo? Então, elas adotam inglês para permitir que diferentes pessoas, diferentes nacionalidades possam utilizar, certo? Aí o Gildeni está falando, ó, mais na frente a parada fica em inglês. De fato, então, Gildeni também já tirou aí a dúvida do Gustavo, certo? Ok? Então é isso, pessoal. Como eu disse, não se preocupem em tentar entender tudo isso, entendam só a lógica do que eu disse aí para vocês, certo? Ok? Então, antes só de finalizar essa nossa aula, deixa eu só mostrar uma coisa legal, mais uma outra motivação aqui para o estudo do nosso pseudocódigo. Como eu disse, pseudocódigo não é uma linguagem de programação, é um preparatório, porque ele meio que pega toda a lógica que você vai precisar implementar em um programa escrito com linguagem de programação, certo? Para obter a solução. Então, é como se fosse um molde, e aí você utiliza esse molde para obter diferentes soluções, certo? Então, você já sabe aqui, ó, já lendo essa sequência de passos, você precisa ler N1, N2 e N3, calcular a média e escrever uma mensagem mostrando o resultado dessa média, certo? E você pode pegar essa solução e modificá-la para a linguagem C, e ela fica com esse formatinho aqui. Então, isso aqui já é um spoiler do que vocês farão na segunda e na terceira unidade com a linguagem C. Não vou explicar isso aqui, porque senão vai ficar muito pesado para vocês. Estou só mostrando só para vocês terem só título de curiosidade mesmo, certo? E aí, também podem pegar o que vocês fizeram com Portugal e modificar não, e utilizar como base para criar a mesma solução em outras linguagens de programação, além da linguagem C. Como, por exemplo, o Python. E aí está aqui a solução no Python, ó. Ela vai ficar com esse formatinho aqui, certo? Beleza? E a outra aqui no nosso famoso Java. Acho que foi o Victor Kennedy aí que falou do Java na aula, não me recordo, acho que foi ele, se eu não estou enganado. Então tá aqui, ó, o mesmo código aí, que foi escrito em pseudocódigo, foi escrito em C, também foi escrito em Python, escrito aqui também em Java. Então, isso já fica como mais uma motivação para que vocês se sintam inspirados a se aprofundar no pseudocódigo, nesses preparatórios iniciais, desses preparatórios para programação. Certo? Beleza? Ok? Então, eu vou deixar para a próxima aula, certo? A questão dos exemplos. Então, na próxima aula, a gente já se aprofunda um pouquinho mais no pseudocódigo, conversando sobre alguns exemplos computacionais, certo? Eu já vou subir esse material aqui no Cigar, então para quem já quiser ver as soluções, ó, então já está aqui, mas aí na próxima semana eu falo sobre isso com vocês, para não pesar aqui a nossa aula, certo? Já foi muito conteúdo, já falei demais, também já são 10h10, nosso encontro já está encerrando, beleza? Então semana que vem a gente continua falando sobre os exemplos. Beleza? O Lucas falou o seguinte: tem programas para celular, os programas aqui da nossa disciplina? Então, eu sei que muita gente, infelizmente, ainda não tem um notebook, não tem condições, beleza, tudo bem, é compreensível, certo? Existem algumas soluções. Para a primeira unidade aqui da nossa disciplina, você pode utilizar o Pseudocode. É um aplicativo que tem lá na Play Store. Você baixa e você consegue criar programas em Portugal, programas com as coisas lá do Visual no seu celular, beleza? Para a linguagem C, eu não lembro qual é o nome do aplicativo que pode ser utilizado, mas eu dou uma olhadinha depois. Quando você estiver lá na segunda unidade, vocês podem perguntar lá no Discord, se eu não tiver falado ainda, ou pergunto para o professor Wallace que ele repassa, beleza? Mas também tem aplicativos aí para isso. Só que o ideal, pessoal, é que vocês tenham um notebook, para quem ainda não possui. Então, se vocês puderem pegar o emprestado com algum parente, algum amigo, para já irem programando, para já irem estudando, vai ser bem mais proveitoso aí para vocês. Para quem não tiver condição, para quem não conseguir, tem alternativa aí do celular também que dá certo. Beleza? Mas o ideal, já deixa evidente, que é um notebook, certo? E se eu não estou enganado, teve um auxílio, inclusão digital, algo assim do tipo, na UFESA. Não sei se vocês tiveram conhecimento, acredito que tenham sido comunicados. Não sei se ele ainda está em vigor,
para quem precisar, procure saber mais a respeito, que a própria instituição dá esse apoio financeiro também. Beleza? Ok. Ó, tá aí, o Gildeni tá falando, ó, vocês adquirem realmente um, um notebook, um computador de até 3 mil reais, e de fato, dá para comprar um notebook bem legal, certo? Ok, o Daniel tá falando, só tá esperando o dinheiro do auxílio cair. Então, perfeito, pessoal. Para quem conseguiu, então tudo bem. Enquanto vocês não tiverem com a máquina de vocês, podem utilizar o pseudocode, certo? Eu coloco o link lá no Discord, mas já procure aí, já deixem salvo, pseudocode lá na Play Store, que vai ser bem útil aí para vocês, certo? Ah, ah, boa, Naline. Ó, já compre lá na Magazine Luiza. Já comprei lá na Magazine Luiza. Boa, viu? Boa. Pessoal, também, ó, para quem quiser ajuda na compra de algum notebook, não souber as configurações, ou tiver a procura de algo mais baratinho, fale lá no grupo no servidor do Discord, lá nos nossos canais, que eu ajudo vocês, certo? Eu posso procurar alguns notebooks mais em conta, com algumas configurações boas para vocês, que podem ser úteis para as outras disciplinas também, posso recomendar. Beleza? Ok? Ó, o link está lá no Cigar, certo? O link do Discord. Beleza? Eu cadastrei uma notícia, certo? Então dá uma olhadinha lá, por favor, Antônio. Certo? Ó, Naline, eu vou recomendar você também para o pessoal do marketing aí da Magalu, certo? Você está divulgando, então eu vou vou falar muito bem de você, certo? Ok? Então, pessoal, já dou por encerrado esse nosso encontro aqui. Deixa eu só encerrar a gravação, certo? E eu faço a frequência aqui com vocês, beleza? Então, deixa eu só deixar aqui formalizado essa minha despedida para quem estiver assistindo essa aula lá pelo YouTube. Depois, e aí, mais uma vez, dúvidas em enviar lá no servidor do Discord. Beleza? Ok? Então, para quem já quiser se despedir, aparecer lá no canal do YouTube, já quiser mandar boa noite aí. Não precisa não, eu falo aqui o nome de alguns de vocês. Então, boa noite para o Diego, para a Dara, para a Naline, que é a outra pessoa que vai fazer o marketing da Magazine Luiza, para a Gabriele, Verônica, para o Daniel, para o Gideoninho, para o Alisson. Então, boa noite aí para todos vocês, pessoal. Certo? Vou parar aqui a gravação e a gente faz aí a chamada, certo? Valeu! Deixa eu só encerrar aqui.